Alô, turminha da Discórdia, tudo bem com todos vocês? Para mim é uma alegria enorme estar aqui hoje para apresentar para vocês com muito carinho esse segundo episódio do especial Saúde do Café com Discórdia. Fiquem ligadinhos com a gente, não percam, porque o programa vai ser especial demais. Finalmente chegou esse episódio tão aguardado, eu já estava preocupado, parecia que ia chegar Natal e não chegava esse episódio. Mas deu tudo certo, graças a Deus, um dia lindo, maravilhoso, encomendado mesmo por Deus, nesse cenário maravilhoso da Fazenda Valmauri, que é a apoiadora principal do meu programa. Muito obrigado a toda a equipe aqui da Fazenda Valmauri, que sempre nos recebe com muito carinho. Quero dizer para você que se você está procurando um lugar para fazer sua festa e seu evento, bem, não precisa mais procurar, você já encontrou. Meu editor, sobe a vinheta, vamos começar esse programa! E agora vamos lá, o verdadeiro motivo desse encontro com o Gustavo Soares, que é um querido, grande amigo meu, DJ, personal e sócio proprietário da maior academia aqui da cidade de Paulo Lopes. Ele é alguém que transformou a paixão pela atividade física em profissão e utiliza isso diariamente para ajudar as pessoas na busca por seus objetivos. Ele ajuda as pessoas a terem autoestima, saúde e qualidade de vida. Turminha da Discórdia, vamos lá conhecê-lo? Bora! É um prazer receber aqui no Café com Discórdia, esse que é o especial saúde, um grande amigo que é o Gustavo Soares. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo hoje e vamos conversar um pouquinho sobre saúde, então. Eu que agradeço, viu, a tua participação. E as pessoas conhecem, né, ou pelo menos acreditam que conhecem o Gustavo. Mas o Gustavo que as pessoas conhecem é o profissional, o personal trainer. O que eu quero hoje é que ao final desse episódio, as pessoas que assistirem possam dizer, não, agora sim eu conheço o Gustavo de verdade. A minha primeira pergunta é se você está preparado. Sim, senhor, me sinto pronto. Certo, então vamos lá. Gustavo, eu queria que você contasse pra gente de onde você veio. Você é natural de onde? Sou natural da Palhoça, nasci e me criei lá. A minha família é de Paulo Lopes, minha mãe e meu pai são de Paulo Lopes. Eu vim para Paulo Lopes em 2017, quando eu comecei a trabalhar aqui, e desde 2020, 2021 eu estou morando aqui. Mas sou natural de Palhoça. O que eu conheço de você, que eu sei que você começou a treinar muito cedo. Muito cedo, muito cedo. Com que idade aproximadamente? Na musculação eu comecei com 15 anos, mas quando eu era criança eu já treinava futebol, eu participava de escolinha de futebol, já treinei atletismo também. Cara, minha vida inteira, até antes da musculação, foi relacionada a esporte. Eu andava de skate, andava de bike, sempre muito íntimo de esporte. Mas na musculação, que talvez seja a minha maior paixão, né, foi aos 15 anos. Eu queria entender como é que começou isso, de onde é que veio, como é que foi? Você simplesmente decidiu que ia se matricular na academia? Não, é bem mais profundo. Eu tenho um irmão mais velho. A gente tem praticamente 13 anos de diferença de um pro outro. E desde quando eu era criança, literalmente 5, 6 anos, eu acompanhava ele na academia. Eu já ia com ele junto pra academia. Eu sempre achei irado ali o ambiente, legal, aqui, aquele negócio de levantar peso, de ficar forte, enfim. Então eu tive esse contato com a academia muito cedo. Meu irmão praticamente me criou, né? Ele foi um segundo pai pra mim. Então a gente tinha esse contato ali com a academia. Ele ia muito e eu acabava acompanhando ele. Então eu sempre curti. E, inclusive eu queria entrar antes na academia. Mas na época não era muito recomendado, né? Sim. Adolescente não podia fazer musculação e coisa e tal. Até minha mãe não deixava. E aí com 15 anos, finalmente eu entrei e comecei a treinar. A gente vai chegar nesse ponto também, sobre uma possível idade certa, né? De se começar a treinar. É um assunto bem polêmico. Mas eu queria te perguntar também, em que momento que você, depois que começou a treinar, entendeu que aquilo dali, aquele universo, podia se tornar a tua profissão? Cara, não demorou muito. Não demorou muito. Na época de adolescente ali, eu tava no ensino médio, né, quando comecei a treinar, e a gente sempre treinava em grupos ali, né, tinha vários amigos que treinavam comigo, a gente saía da escola, ia pra academia e tal,
E eu já meio que comecei a me tornar referência ali entre meus amigos, né? Eu era o que aprendia mais rápido, eu era o que puxava o treino, eu era o cara que escolhia o exercício, desde quando a gente começou. Então, mais ou menos, cara, um ano depois ali, quando eu tava no segundo ano do ensino médio ainda, eu tinha certeza que eu queria fazer educação física, que eu queria trabalhar com esporte. Foi bem rápido, sim, foi bem rápido. Eu queria que você me contasse como é que foi essa sua vinda para Paulo Lopes. Pelo que eu entendi, teve a ver já com o projeto da Academia Equilíbrio. Sim, em 2017 eu tava na segunda, talvez, na terceira fase de educação física. E eu já tava estagiando em academia lá na Palhoça, tava fazendo estágio já. O meu irmão veio até Paulo Lopes e, na realidade, ele entrou na Equilibrium como sócio, só que na época ele não era da área também, né? Ele não fazia educação física. E ele tava precisando de alguém para trabalhar em Paulo Lopes. E para que melhor do que eu, né, irmão dele, para ajudar ele também a cuidar e gerenciar ali da academia desde o princípio, foi a ideia dele, né? Então eu aceitei, era uma boa proposta, por mais que teria todo o deslocamento, mas era uma boa proposta, porque eu estava estagiando na época e tal, então ele me ofereceu realmente um emprego de carteira assinada, enfim, na época fazia muito sentido e eu vim e acabei ficando. Certo, mas aí você já veio para morar aqui ou você morava lá, morava aqui? Não, eu cursava educação física ainda, né? Eu terminei o curso de educação física no meio de 2020, no semestre da pandemia. Nossa. Aí depois, quando eu terminei o curso, que eu me ajustei para realmente vir morar aqui, porque antes não fazia muito sentido, porque de qualquer maneira eu ia ter que voltar para Floripa para estudar, né? Eu fazia o curso, meu curso era presencial, 100% presencial, então tinha aulas todos os dias. Então eu vinha para Paulo Lopes, saía da Palhoça, vinha para Paulo Lopes, trabalhava e voltava para Floripa à noite para estudar. Então não faria sentido vir morar aqui, porque não me ajudaria muito. De qualquer forma, eu teria que voltar para Floripa para estudar. Gustavo, treinador. Constantemente, possíveis alunos te procuram, seja pessoalmente ou pelo WhatsApp, pelo Instagram, buscando contratar o seu trabalho como personal, enfim. Eu gostaria de saber como é que funciona esse primeiro contato, que é também o teu primeiro atendimento. Então, aqui, ainda hoje, a maior parte dos contatos com alunos, com novos alunos, é pelo boca a boca, né? Por alguém que treinou comigo que indicou, é por alguém que já me conhece na academia, né? Enfim, geralmente esse primeiro contato é pessoalmente. Até no Instagram acontece, mas acho que acontece com menos frequência. Acho que a maioria dos meus alunos presenciais de personal ainda são presencialmente ali no boca a boca, indicação. Eu trabalho, cara, eu tenho muitos alunos muito antigos, né? Que treinam comigo há muito tempo. Eu tenho alunos que treinam há mais de 6 anos ininterruptamente comigo, né? Nunca deixou de fazer um mês de personal. E aí esse aluno indicou o filho, por exemplo. Eu trabalho com uma mãe e com um filho. Esse filho já treina comigo há anos também. E aí vai para outra família, por exemplo. Eu treino o esposo Sim, e a mulher dele. Então, geralmente esse contato que eu tenho com os alunos ali, é assim que vai acontecendo, os meus alunos de personal presencial. É um negócio meio indicação, meio família, meio próximo ali. E no momento que ocorre esse contato, como é que você planeja o treino? Porque às vezes a gente tem essa noção de que um educador físico, a função dele é apenas entregar um treino pronto. Não, a função é bem maior que isso, né? Então, primeiramente, a anamnese é feita com perguntas, né, para o aluno, que inclui o objetivo dele, o tempo dele disponível para treinar por sessão, né, como é que vai ser a frequência dele semanalmente, né, as limitações que ele tem, né, se ele tem alguma lesão, enfim. E aí, a partir da resposta dessas perguntas, aí sim eu começo a elaborar um treino individual ali para resolver aquele problema dele, né, para atingir aquele objetivo dele. É mais ou menos assim que... Não há uma receita pronta. Não há uma receita pronta. Cada um é feito de uma forma individual, tem todo um estudo por trás, né? Antes de propriamente a técnica, há um estudo, né, nessa preparação. E além disso, a individualidade do aluno que vai trazer a individualidade do treino dele, né? Hoje eu não trabalho com um nicho em específico, né? Eu tenho aluno que tem hérnia de disco, por exemplo, e o objetivo dele é não sentir dor para trabalhar. Eu tenho aluno que o objetivo é emagrecimento, né? Tem aluno que o objetivo é hipertrofia. Então, cada um vai ter um direcionamento diferente dentro do programa de treino, né? Certo. Eu sei que você também trabalha com consultoria online. Como é que funciona a consultoria online? Como é que é feito esse acompanhamento?
Então, não é muito o meu forte, assim, eu já me dediquei mais à consultoria online, ainda tenho alguns alunos que fazem consultoria online comigo há muito tempo, mas a ideia é parecida também, eu tenho um questionário, né, que eu mando quando o aluno fecha o contrato comigo ali, mando esse questionário para ele, através das respostas dele, a gente pergunta, geralmente daí, como eu não tenho esse contato presencial, eu gosto até de ligar, eu gosto de ligar por vídeo para o aluno, para a gente debater sobre o questionário, né? Você disse que tem sente dores no joelho quando faz agachamento, né? Sei lá, um ponto do questionário ali. Não, mas como que você sente dor? É sempre que você sente dor? Em que fase do movimento? É embaixo? É em cima? Você tem um vídeo do movimento para eu ver, para eu entender? Então, eu gosto de fazer esse jogo ali e gosto de fazer a chamada por vídeo ali também para entender melhor um pouco, né? Como a gente não tem aquele contato presencial, para aí sim elaborar o programa de treino dele. Certo. E aí esse programa ele tem uma reavaliação ali, às vezes quinzenal, às vezes mensal, né? Onde a gente para lá de novo, conversa, e tenta entender como é que está fluindo a rotina dele, o que está dando certo, o que não está dando certo, para fazer alguma alteração no treino. Como é que são atualmente essas novas matrículas, essas pessoas que buscam treinamento hoje, com aqueles alunos que buscavam um treinamento há 10 anos atrás, 5 anos atrás? Eu queria saber se você percebe que houve alguma mudança, se houve alguma mudança, se é uma mudança de objetivos, se é uma mudança mesmo de consciência. Cara, então, o fitness no geral, né, a musculação, ela sofreu muitas mudanças nos últimos tempos ali, na última década, nos últimos 15 anos. Como eu já treino pelo menos há 15 anos, quando eu comecei a treinar, parece que musculação era uma coisa exclusiva para ganho de massa muscular. Né? Você fazia musculação porque você queria ficar forte, você queria ficar bombado, porque a menina queria crescer também, né? Queria desenvolver. Era um negócio que era quase que exclusivo para massa muscular. Para estética, né? Para estética, perfeito, para estética. Pós-pandemia, né? Eu acho que foi uma virada de chave muito grande, que o pessoal começou a procurar por outras questões, por questões de saúde. E eu acho que foi muito importante, e aí pós-pandemia que também deu um boom ali do fitness, né? Eu acho que as academias de rede, por exemplo, se tu for nas grandes cidades, começaram a aparecer muito forte e ter superlotação, né? O que não era muito comum. Então, acho que a principal mudança nos últimos anos foi que a musculação hoje ela não é mais vista como algo exclusivo de estética. Muita gente entende que é positivo para a saúde, e não só para a saúde física, para a saúde mental também. Hoje, se você tem algum problema ortopédico, o médico vai te indicar fazer exercício. Se você tem algum problema psíquico, o seu psiquiatra, o seu psicólogo vai te indicar fazer exercício. Então, acho que a musculação ou o exercício físico como um todo, ele é visto com outros olhos hoje. Eu acredito que algo que também possa ter mudado na consciência coletiva é entender um pouquinho melhor o real papel do educador físico, que deixou de ser uma coisa restrita a só, porque geralmente o que se tem de conhecimento, quando a gente pensa em um educador físico, a gente está pensando numa questão mais estética. E, na verdade, ele tem infinitas outras funções. Com certeza, com certeza. Tanto a parte ortopédica, alimentar. Eu acredito que o educador físico ele tenha essa função de olhar para o corpo como um todo, como um conjunto. Eu vejo muito isso, principalmente daí nas aulas particulares, onde você tem um contato direto com a pessoa, né? Eu, pelo menos, ao decorrer do tempo, eu fui me aperfeiçoando em outras áreas que além do exercício físico, além da educação física. É muito importante você ter conhecimentos nutricionais, ter conhecimentos sobre lesão. Então eu estudei partes de fisioterapia para ajudar a curar uma dor, um problema postural, ou realmente alguma lesão que a pessoa sofreu ou estava recuperando. Certo. Então, lógico que ir além da educação física para os alunos é muito importante, né? E da mesma forma da nutrição, você ter conhecimento sobre nutrição para ajudar não só a planejar, mas a educar o seu aluno como um todo, enriquece muito o profissional de educação física ali, enriquece muito o treinador, né? Hoje, a maioria dos treinadores eu acho que já tem essa abordagem mais ampla, ou pelo menos deveriam ter. Certo. Existe uma discussão que é muito comum, que é treino
versus dieta. O ideal, claro, seria uma dedicação aos dois. Mas digamos que para quem está iniciando agora, que não tem possibilidade de focar nas duas coisas, o que você julga assim que seria o mais importante nesse primeiro momento? Eu seria hipócrita se eu não falasse treino, né? Eu seria hipócrita se eu não falasse treino. Eu acho que o treino ali, né? Mas não vou nem pensar só na musculação, mas o se exercitar, eu acho que seria a parte mais importante. Seria a parte mais importante. Livraria a pessoa de mais problemas num primeiro momento. Certo. E eu acho também que, por ser uma parte que você tem que doar um esforço maior, né? Você tá se dedicando, você tá, né, tirando uma hora do seu dia para ir lá, se esforçar, suar, sentir dor, né? Que treinar a gente sente dor. Esse sofrimento acaba te levando a consequências positivas, tipo assim, porra, treinei, me esforcei, fiz um cardio depois do treino, tô acabado, pô, vou chegar em casa, vou pedir uma pizza? Não vou, então talvez o treino ele gera esse efeito bola de neve, pô, se eu já me dediquei a semana inteira e tal, então vou segurar essa refeiçãozinha, né, vou tentar comer um pouquinho melhor. Eu acho que ele tem um efeito de bola de neve maior ali Entendi. Em consequência à dieta. Ele tem essas consequências positivas, né? Uhum. Você realmente fez o treino, você não vai comer qualquer coisa, você automaticamente começa, digamos assim, a mudar a sua consciência, porque o treino ele vai te dar uma consciência corporal também. Você sabe aquilo que te faz bem, aquilo que não é saudável. Você não quer desperdiçar o esforço que você fez, né? Você quer dar uma resposta positiva ao esforço. Certo. Eu vejo muito isso. A galera consegue se dedicar mais ao treino do que à dieta, basicamente, né? A dieta é mais difícil de ter adesão. Sim. Então, eu acho que a melhor forma de ter adesão à dieta daí é treinando mais, né? Como eu falei, como a pessoa vai se esforçando, vai tendo uma frequência maior de treino, ela consequentemente vai tendo uma sequência melhor de alimentação também. Sim. Nesse teu percurso, né, esse tempo todo que você já treina, que você frequenta a academia, que você dá aula, o que você observa assim de erros que são muito comuns entre os alunos, os praticantes, né, de musculação, e que de repente são esses erros ou pequenos desajustes que estejam atrelados ao resultado que não está sendo satisfatório? Cara, eu acho, sim, isso aí é importante, mas só que eu acho que sabe qual o principal problema que a galera não consegue chegar no resultado que almeja? Falta de paciência. Acho que o mais importante do treino é o longo prazo, é a frequência. E hoje o número de pessoas que treinam pelo menos um ano ininterruptamente na academia é baixíssimo. As pessoas entram, ficam 2, 3 meses com uma ânsia pelo resultado gigantesca, se frustram porque não conseguiram o resultado e desistem. Sim. E aí depois de 6 meses, um ano, ela volta com aquela mesma ânsia pelo resultado e ela não consegue ficar. Então eu acho que o principal erro com certeza é a falta de frequência, a falta de continuidade. Aí a gente pode ir além. Aí essas pessoas que dão continuidade, né, que treinam há bastante tempo, mas mesmo assim não conseguem alcançar o resultado que elas almejam. Aí pode ir, aí acho que entra isso que tu comentou, né? Pô, será que essa pessoa tá treinando adequado ao objetivo dela, né? Será que as técnicas de treino dela estão adequadas ao objetivo dela? Será que ela tá treinando de menos? Será que ela tá treinando de mais? Hoje eu vejo com o problema dos adolescentes, por exemplo, que tem essa ânsia de ter um físico legal, ter um corpo bacana. Eu acho que a maioria deles que treina não consegue alcançar o resultado que eles almejam porque eles treinam demais. Aquela ânsia pelo resultado acaba atrapalhando mais do que ajudando, né? Mas às vezes outras pessoas também não conseguem ter o resultado porque simplesmente não se dedicam o mínimo, né? Eles dão continuidade, já estou treinando há 1 ano. Mas, pô, você está treinando 1 ano fazendo as mesmas coisas, com as mesmas cargas, sem entusiasmo, sem vontade, não tem aquele tesão pelo negócio também, né? Então das pessoas que dão continuidade, eu acho que tem esses dois lados, as que se dedicam demais e as que se dedicam de menos. Acho que tudo na vida tem que ter um equilíbrio, né? Você tem que treinar o suficiente. Por isso a importância de ter um profissional, né, um treinador que dê conta de dar esse suporte. Existe, treinador, um hábito que não é muito frequente, mas que eu sei que acontece. Porque é super natural, depois de um treino de carga, no dia seguinte nós sentimos um pouco de desconforto, de dor. E há pessoas que recorrem a anti-inflamatórios. Você acha
que esse hábito, se for frequente, pode atrapalhar, por exemplo, para quem busca hipertrofia? Cara, é bem polêmico esse assunto, né? O processo inflamatório, né, causado pelo treino ali, aponta para um processo hipertrófico também, né? Então pode ser uma via de sinalização à hipertrofia, que a gente chama, só que existem centenas de vias de sinalização de hipertrofia. Então aquela galera que diz também que treinou e tomou um anti-inflamatório ali no outro dia, né? Tomou um Dorflex, jogou o treino fora, eu acho um pouquinho exagerado. Ah, aquele Dorflex contribuiu para a hipertrofia? Não, ele não contribuiu, ele atrapalhou. Mas o quanto que ele atrapalhou, né? Todos os outros benefícios que você teve do treino ali, além daquela sinalização de um processo inflamatório, não valeu de nada porque você destruiu aquela sinalização ali, né? Você quebrou aquele processo. Eu acho que o treino vai muito além desse processo inflamatório e tal, né? Causado no pós-treino. Então, é benéfico você tomar o Dorflex? Não, não é benéfico. Vai jogar teu treino fora? Não vai. Entendi. Sobre os análogos de GLP-1, que são as famosas canetas milagrosas. É um assunto que está super em alta e que tem sido uma grande ferramenta no auxílio, sobretudo, de quem tem obesidade. Eu gostaria, assim como eu perguntei para a minha primeira entrevistada, a Lubiane, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa ferramenta. Você acha que, de repente, essa cultura pode estar atrapalhando ou reduzindo questões que são mais complexas, que envolvem saúde, alimentação, treino, atividade física? Cara, no geral eu não tenho muito preconceito com a caneta não, eu acho que é uma ferramenta válida. Eu vi na prática muitas pessoas tirarem benefícios positivos do uso da caneta, do Mounjaro, do Ozempic, enfim. Mas para a grande massa é prejudicial, porque talvez algumas pessoas não saibam ou não conseguem interpretar, mas aquilo é uma droga, né? E a droga, quando mal utilizada, ela vai gerar consequências negativas. Sim. E simplesmente a grande massa, não digo todo mundo, mas a grande maioria, não sabe usar. Usa de forma demasiada, em excesso, usa sem mudar os hábitos, né? Então a pessoa vai lá, emagreceu 15, 20 quilos com o uso da caneta, mas ela ainda não aprendeu a contar uma caloria, ela ainda não aprendeu o que é um carboidrato, o que é uma gordura, ela ainda não aprendeu que ela tem que treinar ali, se movimentar pelo menos, 3 vezes na semana. Então ela não aprendeu o mínimo do mínimo sobre nutrição, sobre exercício, e perdeu lá seus 15, 20 quilos, chegou no peso que ela queria, e esse peso provavelmente em pouco tempo ela vai encontrar esse peso que ela perdeu de novo. Então eu acho que para algumas pessoas a caneta é positiva e para a maioria ela é negativa. Nos casos que você justifica que foram positivos, né? Você tem algum exemplo? Cara, tem alguns, sem citar nomes, obviamente, mas vamos imaginar o seguinte cenário. Uma mulher casada, 3 filhos, 40 e poucos anos, já faz exercício há pelo menos uns 10 anos ininterruptamente, né? E tem aquele problema de autoestima, ainda nunca conseguiu chegar no peso que ela queria, né? Porque, a vida dela é uma loucura, né? Ela trabalha, ela cuida da casa, ela cuida do marido dela, cuida dos 3 filhos dela, e ela ainda tem aquele probleminha de autoestima, porque ela tem uma gordurinha abdominal, porque o tríceps dela ainda tem a gordurinha, e ela, pela rotina corrida que ela tem, ela nunca conseguiu se dedicar fortemente ao negócio para atingir aquele objetivo dela, né? E aí ela utilizou o Mounjaro e perdeu lá seus 5, 7 quilos, que não era muita coisa, mas era o que frustrava ela. Ela treinava, fazia dieta antes do Mounjaro, fazia cardio, depois do Mounjaro, durante o Mounjaro, ela continua treinando, ela continua fazendo dieta, ela continua fazendo os cardio dela. Pós-Mounjaro, que ela atingiu o objetivo dela, ela ficou feliz. Ela treina mais motivada, ela faz dieta mais feliz, porque finalmente alcançou o objetivo que ela gostaria. Então, por que isso foi negativo para ela? Foi positivo. Exemplo perfeito. Ela adequou a rotina dela, ela adequou as coisas que ela fazia e foi um empurrãozinho que ela conseguiu chegar lá no objetivo dela, que era difícil pela correria da vida dela. Então, acho que ela tirou um efeito positivo do negócio, o que outras pessoas não conseguem. Você falou sobre as atividades de cardio. Eu gostaria de saber qual a importância desses exercícios cardiovasculares para o ganho de massa, para a hipertrofia. Até hoje,
Ainda tem treinadores que acham que o cardio é único e exclusivamente para perda de peso. Só que você perguntou da importância, né? Se ele tem importância para hipertrofia, eu vejo que ele tem total importância para hipertrofia. Porque para você fazer um treino hipertrófico, esse treino ele tem que ter algumas coisas, como o volume, né? Então a quantidade de exercícios e série que você suporta desse treino, né? A intensidade é muito importante também. E a recuperação que você tem desse treino que você faz, né? E quando você está com o cardio em dia, né? Quando o seu sistema cardiovascular está funcionando bem, você consegue ter um volume de treino maior. Você consegue se recuperar melhor entre as séries. Sim. E você consegue se recuperar melhor de um treino, né? Então o cardio ele é muito importante e a galera não vê isso, né? Tem muita gente que treina hipertrofia, né? Tem lá seus 100 quilos, é forte, tem um percentual de gordura ok ali, sei lá, entre 15% e 18%. Então o cara tem um físico ok, forte, bastante massa muscular e não consegue subir 3 andares de escada. Não consegue correr 400 metros. Você acha que esse cara é funcional, além de hipertrofiado? Talvez não seja. E o quanto que a hipertrofia é mais importante do que ser funcional, né? Então talvez o cara tá buscando uma hipertrofia, mas não é, né? Ele treina todo dia, tem bastante massa muscular, mas será que esse cara é saudável como um todo? Então o cardio ele entra em vários aspectos, né? Além do simplesmente contribuir para a hipertrofia também. Eu vou te falar que eu sempre tinha uma visão muito pequena sobre a atividade cardiovascular. Eu sempre pensava na corrida, porque a corrida é o mais comum, É o mais comum. é a atividade mais praticada, acho que no mundo todo. Sim. É a atividade física com mais adeptos. Sim. Mas as atividades cardiovasculares, cardiorrespiratórias, não são somente a corrida. Perfeito. Escada, há outras, né? O pedal, enfim. Cara, dá pra ir muito além ainda, né? Como você falou, né? Vamos nas mais óbvias. A bike, né? Além da corrida, né? Talvez uma atividade aquática, uma natação, ok? Um treinamento funcional, né? Pode ser uma excelente atividade cardiovascular. Um remo, enfim, tem infinitas possibilidades de treinar cardio. Como eu gosto de treinar mais dessa maneira. Eu particularmente não sou um cara que sou muito fã de corrida. Por exemplo, não gosto de tirar 1 hora do meu dia para correr. É um negócio que me deixa um pouco irritado. Então o que eu gosto de fazer ao decorrer da semana? Eu faço 1, 2 treinos mais voltado a um treinamento funcional, eu faço um circuito, né? Eu intercalo um exercício de musculação com exercício de cardio. E eu acho que é bem bacana, é interessante, eu consigo fazer alguma coisa que me deixa motivado, me deixa feliz, não me deixa irritado, igual eu ficar, sei lá, 1 hora na esteira. Tem um condicionamento cardiovascular ok, bom. Não atrapalha na minha hipertrofia, não atrapalha nos meus treinos, muito pelo contrário. Então, existem inúmeras maneiras de ter um cardiovascular forte e saudável. Perfeito. Uma das coisas que eu queria que você falasse, Gustavo, era sobre os reais benefícios do cardio na hipertrofia. Porque eu acredito que a atividade física cardiovascular, ela aumenta a quantidade de mitocôndrias, é isso? Exatamente. Eu queria que você fizesse tipo uma introdução. Um dos benefícios... que eu acho que fica mais difícil da galera digerir. Vamos naquela linha que eu falei no começo ali, né? Como que o cardio ajuda ali? Ele vai me ajudar na recuperação entre as séries, vai me possibilitar eu treinar com mais volume. Tem a questão ali das falhas também, né? Porque você desenvolvendo isso, você consegue ter mais resistência para... Mas é porque tem a ver com isso. Você aumenta a quantidade de mitocôndria... Sim, que é a respiração celular. Que é a responsável pelo transporte de oxigênio. Sim. Logo, você tem uma recuperação mais rápida. Sim. Então vai ser um benefício tanto para as fases excêntricas quanto concêntricas. Sim, esse período de descanso e recuperação. Sim, perfeito. O aumento da mitocôndria ali, o que a mitocôndria faz, né? Como você citou, é a respiração celular, né? A troca de oxigênio das células. Quanto mais você tem essa troca de oxigênio aumentada, né? Que ela está trabalhando bem, você pode levar um exercício ali, vamos usar a matemática básica, né? Você conseguiria fazer 10 repetições ali no seu estado de treinamento normal com determinado peso. Então, se você está com cardio em dia, sua respiração celular está em dia, talvez você melhore essa resistência, você consiga fazer 12, 13, 15 repetições, o que vai aumentar o teu volume de treino, que é um bom parâmetro para mais hipertrofia. Quem consegue treinar com mais volume, tem uma boa recuperação desse volume, também, consequentemente, consegue atingir mais hipertrofia. Perfeito. Agora, em contraponto, eu queria saber a sua opinião a respeito de uma dúvida que eu tenho, né?
será que só fazer uma atividade de cardio, por exemplo, a corrida, ela é suficiente para o ganho de massa? Vamos lá, o que é ganho de massa para ti, né? E isso aí é uma polêmica bem grande na educação física também, né? Porque às vezes eu vou usar outro exemplo, chega um velhinho lá na academia e a gente fala, cara, você tem que fazer treino para ganhar massa muscular. Aí o velhinho fala, eu não quero ficar bombado. A velhinha fala, eu não quero ficar bombado. Não, ganhar massa muscular não vai além do ficar bombado, ficar grande, né? Ganhar massa muscular, você ganha 1 quilo de massa muscular no corpo, você ganha mais força, você ganha mais resistência, você suporta mais impacto. Enfim, então treinar cardio, somente corrida, ajuda na massa muscular? A pessoa que faz só corrida ganha massa muscular? Com certeza, com certeza. Pode comparar uma pessoa que corre frequentemente com uma pessoa que é sedentária, compara a hipertrofia dos membros inferiores dessas pessoas. Uma pessoa que corre frequentemente vai ter mais hipertrofia. Não necessariamente que seja o volume, né? Ele vai ter mais hipertrofia, mas ele vai ter... Aí agora o objetivo dele é um objetivo estético, né? Entendi. Eu quero ter pernas torneadas. A menina, por exemplo. Eu quero ter pernas torneadas e eu vou praticar corrida. Talvez você tá num lugar errado, né? Acho que a musculação, o crossfit, um treino funcional, que seja ali, um treino calistênico ali, até com o peso corporal ali, alguns exercícios vão te ajudar mais, né? Vão ter os caminhos mais fáceis para a estética. Mas não que a corrida, no geral, não vai te dar massa muscular. Podemos pegar de exemplo as Olimpíadas. Você já viu as meninas que correm 100, 200, 400 metros? O quanto de hipertrofia que elas têm na perna? Elas têm muita hipertrofia. E o treino principal delas é a corrida. Elas também acabam fazendo musculação, né? Elas com certeza fazem LPO, enfim, elas fazem outra coisa. Mas a principal modalidade que elas praticam é a corrida. E elas têm uma quantidade de hipertrofia em membros inferiores gigantesca. Sim. Entendeu? Nesse sentido, eu imagino que sim, que geralmente o ideal é a combinação dos dois. Agora, pensando num exemplo, né, de uma pessoa que gosta de correr, que leva esse esporte de fato a sério e se dedica à corrida, mas que não faz academia, você acha que a longo prazo, quando ele estiver lá com 70, enfim, 80, ele vai ter mais perdas do que ganhos, no sentido de comprometer talvez articulações? Cara, então mais uma vez eu vou defender a musculação fortemente, né? A musculação hoje em dia não, há muito tempo na realidade, né? Ela é usada como base para qualquer atividade física. O jogador de basquete treina musculação, o jogador de futebol treina musculação, o jogador de rugby treina musculação, um corredor profissional, ele treina musculação com pesos. Então, a musculação, a importância da musculação para proteção de articulação, né, para manutenção de massa muscular, para manutenção de flexibilidade e mobilidade, ela é importantíssima. Então, o ideal seria realmente, independente da modalidade que você escolher para fazer, o ideal, né, era que você fizesse e também utilizasse musculação como suporte, suporte para a modalidade principal. Certo. Vamos falar um pouquinho agora sobre o fisiculturismo. Eu sei que as pessoas costumam admirar, né, o treino desses atletas de altas performance e, em muitos casos, tentam imitar dicas de dieta, seguir, né, treinos e tudo mais. Eu gostaria que você me explicasse assim, qual que é a diferença de alguém que em uma academia faz um treino voltado para a saúde, para a qualidade física, que diferencia desses atletas de alta performance que buscam, né, a excelência? Cara, talvez eu esteja exagerando um pouquinho no que eu vou falar, mas muda simplesmente tudo. Tudo, né? Uma pessoa que busca a melhora de condicionamento, uma melhora de ganho de massa muscular, igual a gente frisou ali, né? Que busca saúde, o treino dessa pessoa não tem nada a ver com o treino de um fisiculturista. Né? O principal fim de um fisiculturista, né, exclusivamente é a estética, né? Ele melhorar ao máximo possível a estética corporal dele, seguindo parâmetros da categoria que ele segue, né, na categoria que ele participa. Então, o fisiculturismo, eu acho que ele está falsamente atrelado ao treino de musculação convencional, né? Acho que a grande maioria das pessoas da musculação normal ali, convencional, que não treinam com fins para competir, deveriam treinar de maneira bem diferente dos fisiculturistas. Sim. Mas, infelizmente, ou felizmente, né, que pode ser uma boa porta de entrada para a pessoa começar a cuidar da saúde, a admiração do fisiculturismo,
muita gente quer copiar a rotina dos caras na prática. É um pouco complicado. Gustavo, e quem não tem muita experiência, que está começando agora, sobretudo jovens que tentam, né, copiar um fisiculturista, você acha que teria algum problema? Sim e não. Sim e não. Dá para tirar pontos positivos, né, de acompanhar a rotina de um fisiculturista, porque o cara, ele é uma máquina de acertar, né? Ele não vai errar na dieta, ele vai fazer a dieta dele regularmente, ele vai treinar regularmente, ele vai estar motivado para treinar regularmente, né? Então ele entra nesse fator de motivação muito legal, porque talvez você vai se espelhar em alguém que faz o que você admira e ele faz com exímia perfeição. Ele consegue fazer aquilo muito bem. Então, acho que esse é um ponto positivo que a gente pode olhar na rotina dos caras, né? Eles são praticamente, como eu falei, uma máquina de acertar. Eles treinam no limite quase todo dia. Eles fazem dieta por meses seguidos, né? Eles fazem os cardio dele lá, que é importante. Então, eles têm esse objetivo maior e eles brigam fortemente para chegar nesse objetivo maior. Entendi. Né? Que era um campeonato, é ganhar um título, enfim. Então, acho que esse fator motivacional que eles trazem é muito importante. Mas, cara, a grande maioria não se espelha só nisso, né? Se espelha em outras coisas. E aí tem muitos pontos negativos. Um dos pontos negativos, eu acho que o principal ponto negativo, na realidade, é a frustração que você vai ter por não conseguir alcançar o mesmo resultado que ele conseguiu, né? Então, você está se espelhando num atleta que, acima de tudo, né, tem uma genética, tem anos de treino, ele tem um treinador, ele tem um nutricionista, ele tem um farmacologista, ele tem um fisioterapeuta, todo um acompanhamento. Ele tem um patrocínio para ser o que ele é. Sim. E aí você lá com a garrafinha de água e um sonho quer replicar tudo que ele faz. Perfeito, eu acho que esse é um ponto chave. Você vai se frustrar, você não vai conseguir atingir o que ele consegue atingir. Sim. Porque você não tem o caminho que você não consegue fazer o mesmo caminho que ele faz, né? Você não tem as mesmas facilidades que ele tem para fazer, né? Um cara que trabalha 8, 10, 12 horas por dia e admira o fisiculturismo e vai treinar lá, às vezes no final do dia, estressado, cansado, já faz 6 horas que ele fez a última refeição dele, a academia tá lotada e ele tem que ir lá e dar o treininho dele de uma horinha, que ele tem que voltar para casa para jantar, tomar banho, dormir, acordar no outro dia para trabalhar e fazer tudo de novo. Como é que esse cara ele vai ter o mesmo resultado que aquele lá que, né, tem a vida toda dele direcionada para ele poder treinar e descansar, né? Então acho que o primeiro ponto negativo disso é a frustração que você vai ter por não conseguir alcançar o resultado que você espera. Hoje, com o acesso à internet, a gente tem mais proximidade, a gente consegue conhecer e acompanhar a rotina desses caras. E eu entendi o que você falou no sentido de que é legal sim a gente acompanhar e tentar copiar a dedicação que eles têm, porque eles de fato se dedicam integralmente a isso. Mas, claro que as técnicas que eles utilizam nem todas vão caber no seu dia a dia, num treino de academia. E além disso, eu acho que o fisiculturismo ficou muito forte, né? De uns anos para cá ali, a ascensão do fisiculturismo no Brasil cresceu muito, muitos atletas brasileiros estão famosos e tal, o Ramon Dino, sei lá, o Bitelo, enfim, muita galera se espelha nesses caras e aí quer ser igual eles, né? Eu vejo hoje, até na sala de musculação ali, tem muito menino ali de 16, 17 anos que quer ser o Ramon Dino, né? E é triste dizer, às vezes, para esse menino que talvez ele não vai ser o Ramon Dino, né? Que ele talvez não vai poder ser o Ramon Dino. Talvez ele possa ser também, né? Mas eu acho que daí é importante a gente ter esse discernimento de quem a gente é no local, né? Todo mundo pode ser fisiculturista? Todo mundo pode ser atleta de futebol? Todo mundo pode ser atleta de vôlei? Todo mundo pode ser corredor, maratonista? Não, cara, não é todo mundo, né? Eu acho que antes disso você tem que ter uma predisposição, né? Você tem que ter o fator genética, que a galera não entende. É muito bonito falar de motivação, né? Fala, vai lá, você consegue, você pode fazer. E é difícil entender a sua limitação, né? O que eu não posso fazer, o que eu não consigo alcançar. O quanto isso vai me prejudicar por eu insistir em algo que talvez eu não consiga. Foi como eu brinquei. Né? É muito bonito o fator motivacional. Eu quero ser fisiculturista, eu quero ser o próximo Ramon Dino. Vou lutar para ser o próximo Ramon Dino. Pô, isso é bonito. O cara, ele tá se dedicando. E aí as armas que ele usa para tentar chegar lá, né? Um anabolizante, né? Começou, fez lá o ciclo dele, cresceu, melhorou,
Falou, não, então eu posso, eu consigo. E aí ele usa mais, aí ele usa mais, e aí ele usa mais. E a galera tá elogiando a dedicação dele, né? Olha que bonito, você tá se dedicando, você tá crescendo e tal. Mas será que ele vai ser fisiculturista no final das contas? Será que não falta ele se enxergar como ele realmente é? Será que não falta alguém que tá orientando ele falar assim, cara, talvez você tá exagerando um pouco, né? Não é todo mundo que consegue ser o Ramon Dino é o Ramon Dino. Não é todo mundo que consegue ser o Ciban é o Ciban. Aí igual eu brinquei, aí a gente usa o fisiculturismo ali como exemplo, daí as pessoas se frustram. Nossa, mas é só eu treinar, é só eu fazer dieta que eu consigo ser, os caras fazem só treino e fazem dieta. Não, cara, não é só fazer o treino e fazer a dieta que é importante. A genética é um fator muito importante. E aí eu gosto de usar o exemplo que nem eu falei ali, do futebol. Mas se eu treinar futebol hoje, eu quero ser jogador de futebol, vou treinar. Eu vou ser o Neymar, eu vou ser o Messi só porque eu tô treinando? Não, não vou. Sim. Entendeu? É triste, mas é verdade. Né? É verdade. Então acho que o principal ponto negativo é as pessoas exagerarem na caminhada para tentar chegar lá, né? Treinador, existe uma percepção de que os grandes fisiculturistas, né, são um próprio laboratório e que eles primeiro testam em si mesmos, né, dietas, treino, e que depois vai ser validado cientificamente e aí sim torna-se popular e se replica nas academias. Eu queria que você citasse algum exemplo de algo que surgiu dessa forma. Cara, então, no geral, a maioria de método de treino que a gente tem hoje, um drop set, um rest pause, o treino HIIT, enfim, veio de ideias de fisiculturistas no passado, que aplicavam, como você falou, empiricamente, sem um conhecimento teórico, né? Era um conhecimento prático, tentativa e erro, e que hoje a ciência provou que faz algum sentido, né? Que tem sentido essas técnicas e tal. Mas muito das ideias de treino que a gente tem hoje veio realmente do fisiculturismo, né? Veio do fisiculturismo. Divisões de treino, por exemplo, a maioria dos dos fisiculturistas também que trouxeram divisões diferentes, que testavam e aprovavam determinadas divisões de treino, como, por exemplo, o cara que treina o treino ABC, que a gente chama na academia, né? Que treina empurrar num dia, treina puxar no outro, treina perna no outro. Isso aí é um treino comum de fisiculturistas da década de 60, por exemplo. Foi subindo ali os anos, veio o treino split, que a gente chama, que é a divisão de treinar um grupamento muscular por dia. Isso aí tudo foi popularizado no fisiculturismo que a gente tem até hoje, né? Tem um amparo científico dali de coisas positivas do que eles criaram, né? Sim. Você acha que o fisiculturismo ele é um esporte saudável? No geral, não é saudável. Além do treino ser um fator estressante, né, e eles estressam o corpo deles por muito tempo, a competição é um fator estressante também, né, então hoje a gente vê galera competindo aí 6, 8, 10 vezes no ano, então tu tá num ambiente estressante por muito tempo. E, com certeza, o principal fator, os anabolizantes, né? O excesso de uso de anabolizante ali no fisiculturismo é escancarado, né? É algo muito forte. Como alguns fisiculturistas sabem, eles estão trocando o físico forte que eles têm por anos de vida no futuro. Alguns têm ciência disso, outros nem tanto, mas, no geral, acho que a maior perda de saúde do fisiculturismo é o uso de anabolizante indiscriminadamente. Recentemente tivemos um caso, né, muito triste, que foi a morte do fisiculturista Ganley. O que você que acompanhou as notícias, o que você entendeu disso tudo? Então, é uma situação bem delicada, primeiramente, de falar, né? Vou dar a minha opinião sobre, não quer dizer que a minha opinião é uma verdade universal, né? Mas, com certeza, um menino não sei nem a idade dele ao certo, 21, 22 anos, não sei quanto era a idade dele ao certo, mas muito jovem, que praticava exercícios físicos, né, morrer por um problema cardíaco, né, por um mal cardíaco, como a internet está tratando, eu acho um pouquinho forte demais essa causa da morte dele, assim, né, com certeza o uso indiscriminado ali do anabolizantes fez acelerar esse processo, né, processo pelo qual ele talvez não tinha necessidade de estar passando tão jovem. Qual a ansiedade dele de chegar num físico bom, num físico grande, né? Qual era a necessidade dele disso, né?
Ele era um cara que já tinha uma condição, acho que financeira bem legal, ele era um influenciador bem forte no meio, já tinha seus patrocínios, já tinha suas coisas, então essa falta de paciência, né, essa ânsia pelo físico que ele queria alcançar, na competição que ele queria ir, eu acho que possivelmente foi o que acelerou a causa de morte dele, né? Então, acho que pode servir de reflexão para outras pessoas, né, que têm essa ansiedade, né, de chegar num físico grande, num físico forte, num físico seco, mas as pessoas têm que entender o quanto isso pode te custar, né? Pode te custar saúde, pode te custar a vida. Então é muito triste ver que um menino usou anabolizante ao ponto de praticamente se matar, né? Então eu acho que o uso indiscriminado do anabolizante ele tem que ser visto com outros olhos. O quanto vale a pressa, né? O quanto vale eu conseguir chegar num físico legal em um campeonato, talvez não tenha outro campeonato mais tarde, daqui 6 meses, daqui 1 ano, será que não vale a minha vida eu esperar mais um pouquinho, eu ter mais tempo de treino, né, para competir mais tarde, né? E também o quão as outras pessoas influenciaram ele também a fazer isso. Eu vi uma frase do treinador dele que dizia o seguinte: até então você era o caçador e agora você é o coelho, você é a caça. E ele falou isso num contexto se referindo ao fato de quando o Gunley treinava, mas não tinha visibilidade, não tinha tantos seguidores e não participava desse meio assim de competição. Aí a partir do momento que ele participou e que ele apareceu, surgiu, né, porque realmente foi um fenômeno de seguidores e como influencer, é exatamente isso que você falou, assim, de a partir dessa visibilidade, o cara realmente está no meio, o cara está numa competição, então o cara tem que realmente correr atrás disso, né, se dedicar, mas às vezes acaba extrapolando todos os limites, né. Então, o quanto as redes sociais influenciam a isso, né? Porque tinha muita gente, na realidade, apoiando o processo dele, né? Batendo nas costas dele, tipo, vai lá, você consegue, você tá fazendo um ótimo trabalho, né? Continua assim, você vai ser um grande fisiculturista, você vai subir no Olímpia, né? Que é o sonho de todo fisiculturista. Então tinha essa gama de pessoas torcendo positivamente para ele, e também tinha algumas pessoas, muitas até, falando assim, cara, você é jovem, vai mais devagar, né? Será que vale a pena você competir já esse ano? Será que, como eu falei, será que não vale a pena você adiar essa competição? Essa competição pode ser daqui 2, 3 anos, né? Você vai dar mais maduro, você vai estar com um físico possivelmente melhor, você vai ter mais tempo de treino. Então, essa pressão barra incentivo dos seguidores dele, dos fãs dele, será que não foi negativa também? Né? Será que não foi algo negativo ao invés de positivo? O quanto vale uma vida, né? O quanto valeu a vida dele? A gente constata com isso que no caso dele foi negativo, né? Com certeza. Agora nós vamos fazer um momento de discórdia aqui no programa. Eu quero saber a sua opinião a respeito de alguns temas relacionados à internet. Você acredita que a academia se tornou palco para a rede social? Sim, muito. Ela atrapalha, então, o rendimento das pessoas mais do que contribui? Para um determinado público, sim. Acho que para algumas pessoas é mais importante você ir com uma roupa nova e bater uma foto do que propriamente treinar. Sim. Né? Ficou um palco ali de show. E essas dicas assim que viralizam, você acredita que existe um excesso de informação sobre dicas de treino, de academia, coisas que de fato não tem uma comprovação científica, mas que acaba caindo no gosto popular, que todo mundo replica? Você já precisou desmentir alguma coisa nesse sentido? Todo dia. Todo dia chega gente com alguma ideia mirabolante que viu na internet querendo replicar. Querendo fazer um exercício diferente, uma coisa assim. Certo. Todo dia. Então, nessa linha de mitos e verdades, nós vamos fazer um pequeno jogo aqui. Eu vou te falar uma frase, coisas que a gente ouve no cotidiano das academias, e aí você vai ter a missão de me dizer se é mito, se é verdade e explicar o porquê. Tudo bem? Beleza. A primeira delas é se treinar em jejum realmente emagrece mais. Não emagrece. Fisiologia de boteco, né? Vamos lá.
você em jejum, né, o seu corpo ele vai utilizar dos estoques de reserva energética, porque você vai estar com pouca energia disponível, né, no corpo. Então, realmente, ele vai lá, ele vai tirar ali do teu estoque de energia, que pode ser a gordura, né, vamos falar que é a gordura. Só que dependendo do que você comer durante o dia, né, esse estoque ele vai ser reestabelecido. Então, o importante é você ter um débito calórico para emagrecer. Eu acho que é o importante, não, é o fundamental, né? É o fundamental. Então, treinar em jejum não emagrece mais do que treinar alimentado. Entendi. Mas ele pode ser eficiente para algum caso? Pode, vários. Não é porque eu não acho que treinar em jejum não é mais eficiente para emagrecer que ele não tenha pontos positivos também, né? Agora fugiu. Eu ouvi alguma coisa a respeito de que quando a gente treina em jejum, a gente não está fazendo nenhum processo metabólico digestivo. E que aí, teoricamente, os fluxos sanguíneos estariam concentrados mais na parte muscular. Ou é mito também? Não, é verdade, mas o quanto que isso influencia positivamente no treino. Entendi. Né? É verdade, realmente, né? Se você tiver com o estômago cheio... Mas não é possível mensurar. Não é possível mensurar. Perfeito. Tanto é que algumas pessoas se sentem mais confortáveis treinando alimentadas. Sim. Né? Tem muita gente que gosta de fazer uma refeição pesada e, tipo, sei lá, 1 hora depois treinar e se sente bem. E aí você vai falar para essa pessoa que ela tem que treinar em jejum? Sim, entendi. Não faz, não vejo que faz sentido, tanto sentido na prática para todos. Tem gente que vai se sentir melhor treinando em jejum, tem gente que vai se sentir melhor treinando alimentado. Certo. E suar mais, o suor é indicativo de perda de peso? De perda de peso, sim, de perda de gordura, não. Né? Se você suar bastante, expelir bastante líquido, o seu peso na balança depois vai diminuir. Mas, de novo, quando você voltar a se hidratar normalmente e se alimentar, o seu corpo vai segurar essa água de novo e simplesmente é só troca de líquido, né? Você jogou líquido para fora, depois você vai restaurar o líquido e vai restaurar o peso também, consequentemente. E abdominal, de fato diminui barriga? Não. Não faz sentido nenhum na realidade, porque quando eu treino bíceps, é pro meu bíceps ficar grande, é pro meu bíceps crescer, e quando eu treino abdômen, é pro meu abdômen diminuir. Que sentido que faz? Não faz sentido nenhum. Entendi. E sentir dor no dia seguinte, depois do treino, ele é um indicativo de que o treino, então, cumpriu o objetivo, de que valeu a pena? Ele é indicativo de ganho? Não é indicativo de ganho, e eu ainda tenho uma opinião contrária sobre isso. Você ficar muito dolorido depois dos treinos pode estar indicando alguma coisa negativa nos teus treinos, né? Pode estar indicando que você está treinando demais, talvez, pode estar indicando que você está com algum problema nutricional, talvez, hormonal. Então, aquela galera que gosta de ficar toda quebrada no outro dia, acho que pode ser mais negativo do que positivo. Ou até uma falha ergométrica. Pode ser também algum problema postural. Pode ser também, né? Perfeito. Legal. O whey protein, ele faz mal para os rins? Nunca vi nenhum estudo apontando isso. Para as mulheres, treinar, fazer musculação, ajuda a reduzir celulite? Ajuda, com certeza. Quem sente dores na coluna deve evitar, então, o exercício de musculação? Você deve ouvir isso sempre. Com certeza, não. Ao contrário. Qualquer médico ortopedista hoje que se preze, na realidade, indica exercício de musculação como tratamento para dor crônica, né? Então, se você sente dores na coluna, no joelho, no quadril, onde quer que seja, a indicação seria treinar, não evitar o treino. Exercício, ele é capaz de ajudar pessoas que têm depressão e ansiedade? Muito. A maioria dos psicólogos que se prezem hoje em dia também indicam o exercício físico como tratamento, como parte do tratamento. Então, certo. Quem tem pressão alta deve fazer academia ou não? Aí existem algumas ressalvas, né? O quão alto está essa pressão dele no dia. Né? Se o cara está realmente com a pressão alta, ele está lá com a pressão 20 por 11, sei lá. Ele não deveria treinar naquele dia, né? Ele deveria se medicar e repousar, realmente esperar a pressão dele voltar pelo menos próximo do normal. Mas quem tem pressão alta e está medicado, né, a pressão dele está dentro da normalidade, ele deveria treinar, inclusive o treino também vai ser positivo a longo prazo para segurar essa pressão dele, ajudar a baixar essa pressão dele. Então, né, quem tem pressão alta pode treinar, mas existem algumas ressalvas, né? Se o aluno chegar lá com a pressão alta na academia muito alta, não é indicado ele fazer um treino de força, por exemplo, não é benéfico daí.
O álcool, ele prejudica o ganho de massa? Sim, bastante. Primeiramente, ninguém consegue treinar bem de ressaca, né? Já parte por aí, né? Então, se você bebeu num dia ou numa noite, que seja, na outra você não vai conseguir treinar bem, né? Você vai estar, de alguma forma, debilitado. Sim. E aí, o álcool, ele acaba matando a nossa microbiota intestinal, que é o que faz absorver nossos nutrientes. Então, também o que você come pós-porre não vai ser tão bem absorvido. Uhum. Então, vai prejudicar de algumas maneiras a hipertrofia. Você acha que ouvir música melhora a performance do exercício? Não tem nada a ver. Tem estudo que comprova, sim, que música é um fator motivacional e pode te dar um chorinho ali nos ganhos de força, potência, velocidade, enfim. Serve para todo mundo? Talvez não, mas existem estudos apontando resultados positivos com treinamento em música. Legal, perfeito. E acredito que tem que ser uma música também que agrade ao gosto da Exatamente, pessoa, né? daí é pessoal, né? Tem gente que gosta de treinar escutando pagode. Fazer alongamentos antes do treino é indicado? Ajuda para a pessoa não sentir tanta dor depois? Sim, acho interessante treinar alongamento, mobilidade antes do treino, mas não é um fator tão importante assim como algumas pessoas veem, né? Tem Uhum. pessoa que é regra chegar na academia e fazer a mobilidade dela antes de treinar. A pessoa não tá fazendo mobilidade bolhufas nenhuma, né? A pessoa tá Sim. lá fingindo que tá se alongando um pouquinho, né? Achando que tá bom, tá legal e que vai ajudar ela no treino de alguma maneira, né? A galera, no geral, a pessoa não sabe treinar flexibilidade e mobilidade, só perde tempo, que poderia estar treinando. Então é um assunto meio polêmico também, mas no geral é positivo, pode fazer alongamento antes, pode fazer mobilidade antes, com algumas ressalvas e saber o que você tá fazendo também, né? Sim. Acho que essa aqui é a parte mais importante, né? Porque eu vejo todo mundo lá, toda menina que chega na academia vai lá e alonga quadril, né? Alonga flexor de quadril, alonga glúteo, alonga posterior. E ela não consegue agachar bem porque ela tem um problema no tornozelo. E ela nem fez mobilidade de tornozelo. Ela tá lá fazendo mobilidade de quadril dela, que já tá tudo ok. Sim. O problema dela tá lá no tornozelo. Então, primeiro ela tem que achar alguém de confiança para entender qual é o problema articular que ela tem, né? Qual é o problema de mobilidade que ela tem. E direcionar esse esforço para o local correto. Mas fazendo de forma correta, você acha que é capaz de essa preparação evitar lesões? Ou não há garantia? Não há garantia, não há garantia. Na realidade, eu acho que o aquecimento específico para a modalidade, para o treino, para o exercício que tu vai fazer, ele acaba sendo mais importante do que aquela mobilidade propriamente dita. Salve algumas ressalvas também, se a pessoa realmente é muito dura, tem um problema de mobilidade muito forte ali, aí beleza, você faz uma soltura ali antes, você faz um exercício de flexibilidade e mobilidade, direcionado para o problema que ela tem, direcionado para o treino que ela vai fazer no dia ali, né? Aí pode ser que evite alguma coisa, realmente pode ser que evite, mas é rara as pessoas com essa condição. Treinador, ele tem que estar sempre motivado? Teoricamente sim, né? Teoricamente sim, mas na prática é bem difícil, né? Na prática é bem difícil. Perfeito. Eu quero saber se você gosta de treinar ouvindo música. Gosto. Mas como eu trabalho em academia há muito tempo e eu acabo ficando muitas horas na academia, às vezes eu gosto de treinar sozinho na academia sem música. Comumente eu treinava muito no intervalo do meio-dia, que era um horário que a academia estava fechada na época. E eu gostava de desligar o som para treinar. Entendi. Eu gostava de desligar o som para treinar, porque eu tava muitas horas já escutando música e passaria muitas horas depois escutando música. Mas no geral eu gosto de treinar escutando música. Vamos seguir então nessa linha sobre curiosidades da vida do Gustavo. Eu quero te perguntar também se você tem atualmente algum horário preferido assim para treinar. Manhã, tarde, noite? Atualmente eu tô treinando no final de tarde, ali por volta das 5, às vezes às 17, às vezes às 18 horas. É o horário que eu tô curtindo mais treinar, é o horário que eu tô treinando mais frequentemente. Hoje, Certo. sim, já variou várias vezes os horários de treino. Claro, conforme a tua Conforme a rotina rotina ali, né? tua Conforme a rotina, a disponibilidade. disponibilidade. Muito tempo da minha vida eu treinava quando algum aluno faltava, né? Então eu esperava algum aluno faltar, era o horário que eu treinava. Daí. Entendi. Como é que você explicaria para alguém que nunca treinou a importância de treinar para que essa pessoa entendesse que esses exercícios são, na verdade, investimento para a vida da própria pessoa, para a qualidade de vida, enfim? Cara, acho que principalmente a condição de autonomia, né? As pessoas que estão mais ativas durante a vida, né? Durante a juventude, tem uma velhice com mais autonomia. Uma professora da faculdade uma vez me deu um exemplo, ela trabalhava num lar de idosos
E era muito comum os idosos lá de 60, 70 anos, que hoje até não é considerado tão velho assim, né? Uma idade, né? Já tá na terceira idade, mas tem muita gente de 70 anos que faz musculação, que anda de bike na rua sozinho, que faz, enfim. E ela trabalhava naquele lar de idosos lá como profissional de educação física, ela passava treinos pros idosos. E tinha idosos de 65 anos que não conseguia tirar mais a própria camisa, por exemplo, porque não tinha mobilidade de ombro. Tinha idosos que não conseguia sentar num banquinho baixo sem ajuda. Ele precisava de um apoio para sentar. Então imagina que louco isso, você chegar com 65 anos e você precisar de ajuda de alguém para tirar sua camisa, ou de ajuda de alguém para sentar num vaso sanitário. Então acho que o treino é muito importante para nossa velhice para te dar autonomia, né? Imagina que legal você estar com 60, 65 anos e ter energia, disposição e autonomia para se movimentar sozinho, não depender de ninguém. Poder subir escada, descer escada, poder andar na praia, caminhar na praia, poder, enfim, fazer uma série de atividades que muitos, por inatividade, não conseguem fazer na velhice. Eu acredito que exista uma expectativa de que o treinador, o educador físico, o personal, ele seja o cartão de visitas do próprio trabalho. Você se sente cobrado, pressionado, de repente, por essa expectativa, ou isso, de repente, te motiva de alguma forma? Então, no geral, é um fator motivante, porque não deixa de ser uma vitrine, né? Como você falou ali, não deixa de ser um cartão de visitas ali. Eu tenho um físico bom, as pessoas que vão me contratar querem se espelhar, talvez, nos meus hábitos. Então, acho que realmente é um bom cartão de visita. E, no geral, não vejo como uma pressão, porque é algo que eu sempre gostei de fazer, eu sempre gostei de cuidar do meu físico, cuidar da saúde, então não me sinto pressionado quanto a isso. É tranquilo. Entendi. Eu tenho uma curiosidade em saber também se, de repente, na tua profissão você já sentiu algum tipo de assédio ou aconteceu alguma coisa constrangedora, assim? Já algumas vezes. A academia é um ambiente, né, Propício, né? propício. Todo mundo tá lá com roupa curta, com não sei o que e tal. Então, a galera faz uns comentários engraçados às vezes, né? Enfim. Tá certo. Vamos passar para a próxima pergunta, então. Existe algum exercício que você tem assim como o seu preferido? Sim. Se é que é possível ter um exercício preferido? Não, é possível. Agora um exercício preferido vai ser difícil, né? Posso te dizer 3. O que tu acha? Mas com cuidado. Eu gosto de levantamento terra, agachamento e supino ali, é a minha base de treino. Exercício que eu nunca deixo de fazer, são exercícios simples, né? Que eu só preciso de uma barra e anilha para fazer. Então eu acho que além da importância deles, eles têm um significado maior, que eles são simples de fazer, né? Eu posso fazer em qualquer lugar, em qualquer academia que eu estiver treinando, vai ter uma barra e vai ter anilha. Então eles, além de efetivos, ao meu ponto de vista, eles são simples e práticos. Sim, eu já te ouvi várias vezes falando uma frase que era o seguinte: o básico que funciona. Exatamente. Perfeito. E tem algum exercício que você não gosta? Correr. Não detesto correr. Gosto até de fazer cardio e tal, uma caminhada, uma bike e tal, mas, cara, correr pra mim é contra-intuitivo, assim. Eu acho que a gente evoluiu tanto, né? A gente criou carro, a gente criou moto, a gente criou bicicleta. Ter que correr sozinho, eu acho meio idiota, sei lá. Entendi. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu? O melhor conselho que eu já recebi, cara, em relação a treino? Livre. A não desistir, não desistir é legal. Não desistir. Um hábito que mudou tua vida? Um hábito que mudou minha vida? A musculação, com certeza. Mudou minha vida. Tem algum alimento que você não tira da dieta de jeito nenhum? Você come difícil, de tudo? Come de tudo, mas... Tem alguma coisa que você não gosta? Que eu não gosto? Algum Muita alimento. coisa que eu não gosto. Brócolis. Não gosto de berinjela. Não sou muito fã de peixe também, no geral, mas como. Enfim, mas algum alimento que eu não tire da dieta, assim, acho que é o pãozinho com ovo sagrado do café da manhã. Eu acho que é uma refeição que eu gosto de fazer, faço sempre e nunca enjoa. Acho que posso fazer pelo resto da vida tranquilamente. Alguém que você se inspira? Alguém que eu me inspiro? Poxa, profissionalmente? Pode ser. Cara, tem alguns treinadores que eu acho muito legais, não são muito conhecidos. Tem um treinador que eu acho a carreira dele brilhante, porque além da parte prática que ele vivenciou, né, em alguns esportes, ele competiu em rugby, ele competiu em levantamento de peso olímpico, ele competiu em powerlifting, que são vários dos esportes que eu acho interessantes.
Ele fez atletismo também, que é outro esporte que eu admiro bastante. Acho que ele tem uma carreira profissional muito legal, que é o Ziad. Acho que é o cara que mais é referência para mim na minha área profissional. Depois eu deixo o Instagram dele aí pra galera. Certo, vamos marcar ele depois marcar nesse ele. corte aí. Conta pra mim, uma frase que você gosta, que você utiliza, Eu gosto muito de uma citação filosófica, que é: a excelência não é um ato, ela é um hábito, né? E eu acho que dá para interpretar isso aí de uma forma muito legal e que a galera acaba não pegando isso. O quão é importante você repetir coisas boas até elas realmente se tornarem boas, né? Todo mundo acha que simplesmente fazer algo uma única vez ou algumas vezes vai te tornar bom, né? Vamos usar o exemplo no treino, né? Muita gente vai treina bem durante 15 dias, um mês, 3 meses, sei lá, 6 meses já chutando alto e acha que ela é boa naquilo. Entendi. Quando a excelência, na realidade, ela vem de anos de repetição, né? De anos de prática, de infinitas vezes repetindo as mesmas coisas até você realmente se tornar bom. Você eventualmente se prepara para alguns eventos de competição. Já faz um tempo que eu tô fora, mas já me preparei algumas vezes. Nessas ocasiões, o que era mais difícil, assim? Era se preparar físico ou emocionalmente? Cara, as primeiras experiências, acho que o emocional pegou mais. Primeiro, a ansiedade pelo campeonato também ali, né? Você fica ansioso, você não sabe o resultado final, é sempre um processo, né? E, obviamente, vai dando coisas erradas no caminho. Então, aquela ansiedade pelo evento, aquela loucura ali, aquela expectativa que você cria também, né? Será que eu vou conseguir bem? Será que eu não vou? Então, as primeiras, acho que foi emocional ali que pegou mais. E, lógico, fisicamente também é desgastante, né? Eu sempre treinei e me alimentei para ganhar massa muscular. E na competição de fisiculturismo você tem que chegar no palco com o menor percentual de gordura possível. Então, fisicamente foi desgastante, né? Você treinar muito, fazer muito cardio, fazer dieta com restrição calórica durante bastante tempo. Então, isso te debilita fisicamente e acaba te debilitando psicologicamente também, né? Porque, sei lá, você como adulto funcional que trabalha e quer algum conforto, né? Pensando que a gente trabalha para nos dar algum conforto. Você tá ali sofrendo desconforto pra caramba, todo, né? Imagina você passar no mercado e falar assim, pô, eu posso comprar esse chocolate, eu posso comprar esse churrasco, essa cerveja, mas eu não posso comer na realidade. Então, né, eu tô me abdicando de coisas que na realidade às vezes a gente luta para ter, eu tinha que lutar para ficar longe às vezes, então psicologicamente foi difícil também. Certo. Tem algum sonho que você ainda quer realizar? Muitos, tem muitos sonhos que não realizei ainda. De novo, quer que eu fale no âmbito profissional, no âmbito pessoal? Fica à vontade. No âmbito profissional, tem uma coisa que eu quero fazer há um bom tempo, não é só uma ideia, nunca botei em prática ainda, nem comecei a tentar botar em prática, mas eu acho que um dia vai acontecer, que é ter um projeto social com criança, trabalhar com criança, realmente um projeto social ali, talvez atletismo, talvez futebol, enfim, mas para trabalhar com criança, que não é um público que eu trabalho, né, geralmente eu trabalho com adultos ali e tal. Tenho esse sonho profissional de trabalhar, de ter um projeto social, de levar o esporte para algumas crianças. Hoje em dia, na realidade, as crianças estão bem longe dos esportes, né? Infelizmente. Então, acho que vai ser mais legal ainda tentar levar o esporte para algumas crianças, para um grupo de crianças, enfim. Acho que esse aí é um sonho profissional que eu tenho, que eu quero começar a lutar para realizar. Perfeito. Agora que a gente já está na parte final, no bloco de encerramento, eu queria, Gustavo, que para as pessoas que nos assistem, você desse alguma mensagem que fosse capaz de motivar essas pessoas que andam um pouco sem motivação para praticar exercício físico e, se possível, alguma dica para que elas conseguissem dar esse primeiro passo e que isso se tornasse um hábito duradouro. Vamos lá. Então, eu acho que o conselho que eu possa dar, que eu possa transmitir é que às vezes a galera quer muita coisa, né? Acha que precisa de muita coisa, né? E fazer exercício é algo muito simples. Você só precisa sair na rua e começar a caminhar, por exemplo, né? Começar a correr. Se você tem uma bicicleta, você pode andar de bicicleta. Você pode fazer exercício calistênico somente com o peso corporal, né? Flexão de braço, barra fixa, abdominais em casa. Então, às vezes a gente acha que
precisa de uma academia top, precisa de uma roupa top, precisa de um, né, a gente quer todo um cenário favorável para fazer alguma coisa, quando na realidade a gente só precisa de um pouquinho de esforço, né? Acho que a gente só precisa se esforçar um pouquinho, que é possível fazer exercício de alguma maneira e, consequentemente, melhorar a condição física, estética, psicológica, tudo isso que a gente já falou várias vezes hoje. Exatamente, né? A principal dica, então, é começar. Começar, Uma coisa que eu observo é que existem duas linhas, os que praticam atividade física e os que não praticam. O importante é você passar para o lado de lá. Exatamente. Certo. Achar alguma modalidade que depois faça algum sentido para ti também, né? É isso. Tá certo. Eu queria saber, para encerrar de verdade agora, se teve alguma pergunta ou algum assunto que você gostaria que eu tivesse feito e que de repente eu não toquei no assunto. Não, acho que a gente conseguiu falar de bastante coisa, acho que a gente deu conta de tudo. Surfou em bastante assuntos diferentes, falamos bastante mesmo, né? Eu gosto de falar, foi mal, às vezes eu falo demais. Às vezes a pergunta é simples e eu transformo em 3 minutos de resposta. Mas, no geral, acho que a gente atingiu um resultado legal, conseguimos falar sobre bastante coisa. Para mim, o objetivo foi cumprido. Eu tenho certeza que as pessoas que assistirem essa entrevista vão poder dizer, olha, agora realmente eu conheço o Gustavo, porque eu mesmo aqui, como o perguntador, né, do programa, eu me surpreendi com muitas respostas, teve muita coisa que realmente eu não imaginava sobre você, sobre sua vida. E eu queria que você deixasse, nesse momento de despedida, assim, o teu Instagram, teu contato, enfim, como é que as pessoas podem, né, te procurar nas redes, começar a te seguir, ou mesmo você que tem interesse em contratar o serviço do Gustavo ou uma consultoria, para poderem te encontrar. Então vamos lá, meu Instagram é gustavosoares.pt. Na minha própria bio tem um link que direciona para o meu WhatsApp, é assim que as pessoas nas redes sociais me procuram. Muito obrigado, eu te admiro muito. Ele é um cara que de fato vivencia aquilo que ele ensina para as pessoas. Agradeço o teu tempo e a tua presença no programa hoje, viu? Eu agradeço pelo convite também, muito obrigado. Também te admiro muito como pessoa, por isso aceitei o convite de estar aqui. E é isso. Obrigado, para mim foi uma honra, uma alegria imensa. Para minha turminha da Discórdia, hoje eu me despeço aqui da Fazenda Valmauri, nesse cenário belíssimo. E eu quero deixar já o convite para vocês para me acompanharem no próximo episódio. Agora, no mês de julho, a gente encerra esse mês com a entrevista do Gustavo. E a entrevista seguinte do mês de agosto vai ser com uma médica, minha amiga, mas eu vou manter surpresa por enquanto. Fiquem com Deus, até o próximo!